Gente, hoje realmente eu estou sofrendo, porque o cabeça de ovo está sofrendo. O coitado reclamou que eles não podem fazer nada. Coitados, quase fui às lágrimas quando vi ele se lamentando na sessão do Supremo. Quando vi aqueles olhos tristes, aquele semblante sofrido, foi de cortar o coração. Puta que pariu. Não faltava mais nada, o vigarista se fazendo de vítima. Tem que ser muito cara de pau. Esse lixo desse cabeça de cotovelo perdeu de vez a vergonha na cara. Esse marginal acha que está enganando quem? Que ele é péssimo, uma vergonha para o Supremo, para o país, já sabemos. Mas até que ele não é mau ator. É bem do cínico e hipócrita. Bem. Antes de mais nada, vou pedir para que você deixe um like no meu vídeo. Se não for inscrito, se inscreva, ajude a este sofrido canal a ganhar um pouquinho mais de relevância. Olha a atuação do cabeça de manequim, o Dom Pedro III, o imperador do Brasil, como diz o Kim Paim, o Mussolini da Moca, como diz Pavinato. Aliás, se você não viu Pavinato ontem e antes de ontem, recomendo. Ele arrebentou com o Xander Clayson. Como diz o Oi Luiz, chamou de vigarista, de lixo, de capeta e muito mais. Olha o Xandão posando de vítima. A qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má fé. Porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, a má fé. E muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, dizendo, e não se dão nem ao trabalho, que seja pelo menos uma má fé honesta, se é que isso existe, de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. Veja, a má-fé é evidente. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. Pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Fala, não deu pena? Não te comoveu? Se não te comoveu é porque você é uma pessoa do mal. Disse que as pessoas querem prejudicar o Supremo. É muito canalha. São os outros que têm interesses escusos, não são vocês. Ele usou a vedação que a lei impõe aos magistrados de forma geral, coisa que sempre foi assim. Mas como sofreu. Meu Deus, não podemos fazer nada, não podemos ter empresa, não podemos trabalhar, não podemos julgar parentes com causas na corte, não podemos julgar causas de amigos. Realmente não podem, e ainda bem que não podem. Se já fazem a patifaria que fazem, imagina se pudessem. Ouve esse trechinho de novo. A qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga.
E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má fé. Ele disse que o magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processos. Sacou? Implicitamente, ele disse que, como eles não podem receber, quem recebe por eles são seus parentes. Acho que ficou bem claro. Mais importante ouvir o que não disse do que disse. Esclarecendo, a única coisa que eles não julgam é quando um parente assina a petição, mas se outro advogado do mesmo escritório assina, tudo bem, tá valendo. Entende a vigarice desse povo? Ele veio com esse papinho de dar aula, de palestra, para desviar o foco da discussão, que não é esse. Ninguém está preocupado se o ministro dá aulas em faculdades ou se faz palestras. Ninguém nunca tocou nesse ponto. Não é nada disso que o país quer saber, idiota. Não, careca, nós queremos saber por que sua mulher tem um contrato de 129 milhões de reais, sem contrapartida nenhuma, 3 milhões e 600 mil reais por mês. Queremos saber por que você, careca de toga, foi procurar o presidente do Banco Central para resolver o problema do Banco Master. Master não, é mais ter. Por que você foi várias vezes na mansão do Vorcaro em Brasília de forma sorrateira? Queremos saber do Tofolia, já que estamos no carnaval, quem é o dono do resort Maracutaiaiá? Qual é o seu envolvimento com o Banco Master? Por que a JF, de quem você perdoou multas de 11 bilhões de reais, sendo que depois o advogado deles comprou parte do Maracutaiaiá dos seus irmãos, o pobre e o padre? Por que você perdoou multas bilionárias da Odebrecht? Queremos saber por que você, Tofolia, o eterno amigo do amigo de meu pai, censurou a revista Cruzoé quando ela trouxe seu envolvimento com empreiteiras ligadas à Lava Jato, dizendo que você recebeu propina deles. Queremos saber por que vocês descondenaram o bandido e o colocaram a ele e aquela bunda suja na cadeira da presidência. Para encobrir toda a roubalheira? Essa você não precisa responder, porque já sabemos a resposta. Já que estamos falando em bandido, queremos saber por que o Bandilmo recebeu por diversas vezes o dono do banco, o pilantra do Vorcaro, para conversas fechadas e fora da agenda. Queremos saber por que 70% das ações que chegam nas altas cortes, e são mais de 1.800, têm dedo de parentes de ministros nelas, até do Cássio Nunes Marques. Queremos saber por que ministros participam de congressos, simpósios, festas e tantas baboseiras pagas, financiadas por empresas, bancos, etc. Pago por empresas que têm ações correndo na corte. Queremos saber por que ministros usam jatinho de empresários para passear. É isso que queremos saber. O cinismo desse careca é de doer. Ai, estamos sofrendo, não podemos fazer nada. Coitado, chega a dar dó do vigarista. Pede para sair. Isso não é um Supremo, isso é uma quadrilha. Eles não são pares, são cúmplices, são comparsas, são criminosos, são marginais. Benefícios infinitos, mordomias infinitas, transações nada republicanas. Mas eles estão sofrendo. Notem, esse papinho de que só podemos dar aula e palestra é balela. Eles se metem em tudo que é tipo de negócio lícito e ilícito. Barroso parece que foi o único que caiu do cavalo que se fudeu até agora. Covarde, claro, saiu correndo com um rabinho entre as pernas. Mas tem casa milionária em resort nos Estados Unidos. Gilmar Sapão e sua família são criadores de gado e donos de fazendas gigantescas no Mato Grosso. Além de ser dono do IDP, aquela faculdade comprada com dinheiro público, e da JF Friboi. Só a Carmen Lúcifer e o André Mendonça não têm parentes atuando em escritórios de advocacia nas altas cortes do judiciário brasileiro. Todos os outros têm. Não podemos esquecer jamais que temos um ex-presidente sequestrado pelo regime supremo PT. Falando nisso, apareceu no YouTube para mim a Jovem Pan hoje pela manhã, que parei de assistir há tempos, mas eles estavam falando sobre o pedido do Valdemar da Costa Neto para visitar Bolsonaro na cadeia. E olha o que o comentarista, um tal de Lucas Merreiro, diz. Oi, Lucas Merreiro, o que você avalia?
Ah, com certeza o Valdemar quer se encontrar com o Jair Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto, ele comprou a marca Jair Bolsonaro. Ele é o detentor dessa marca, da marca Bolsonaro, melhor dizendo. E ele quer se encontrar com o maior asset dele, que é o Jair Bolsonaro, que tá na prisão, né? É engraçado que ele fala assim, o PL vai ter que pagar por uma decisão tomada pelo Alexandre de Moraes. Não, é uma consequência natural, que quando a pessoa comete crimes, ela vai pra cadeia. E aí tem que ter autorização pra ter visita, né? Não é feira que você vai entrando assim. Que é isso? É que eu entendo que o Valdemar da Costa Neto, talvez ele se sinta muito em casa na prisão, se é que vocês me entendem, né? Vamos lembrar, o Valdemar da Costa Neto já foi condenado por corrupção no escândalo do Mensalão e agora tá aí se encontrando com o Jair Bolsonaro. Que fim levou a direita brasileira, né? Ter a sua principal liderança na cadeia, tendo que pedir autorização do Supremo Tribunal Federal para receber a visita de um mensaleiro condenado, é simplesmente lamentável, né? Meu Deus, olha o que se transformou a Jovem Pan, um outro antro de filho das putas. Que o Valdemar não vale nada, sabemos desde sempre, mas dizer que quem comete crime se referindo a Bolsonaro tem que ir pra cadeia... Que cadeia não é feira para ir entrando assim? Ai, que filho da puta, mais um vigaristazinho pra lista. Me mostra o crime que o Bolsonaro cometeu, novo lixo da Jovem Pan. Depois eu vou pesquisar mais pra saber quem é esse daí. Temos um presidente em cárcere privado, temos milhares de pessoas e famílias destruídas por esses marginais do Supremo. Temos inocentes presos, até hoje gastando o que não tem com advogados para tentar se livrar das acusações sem fundamento. Temos presos políticos no país, temos exilados e asilados políticos. Detalhe, ontem o YouTube derrubou a live da timeline do Alan dos Santos e da live do Cláudio Dantas. Depois eu vou me informar melhor sobre essa história e trago aqui. Não podemos esquecer nunca do que esses caras estão fazendo, nunca poderemos achar que o que está acontecendo no Brasil é normal. Estamos vivendo sob uma ditadura, não da toga, uma ditadura dos vigaristas, dos bandidos, dos quadrilheiros que tomaram o poder em Brasília e que não estão deixando o povo reagir com prisões ilegais, com tortura, com censura. Mas isso vai acabar, isso vai ter que acabar. Até quando vamos ficar ouvindo vagabundos como esse Alexandre de Moraes falando merda o tempo todo e a gente calado, meu povo? Ó, de Palma de Bragança Paulista. Até esqueci, deixa um like no meu vídeo, se inscreva no meu canal. Forte abraço, até a próxima, claro, se deixarem.